Vamos mergulhar nas profundezas da história e da mitologia para explorar um dos monstros mais enigmáticos e assustadores já imaginados pela humanidade. O Leviatã. Este ser colossal que habita os oceanos e personifica os caos e o medo é uma criatura que transcende o tempo, aparecendo não apenas nas páginas da Bíblia, mas também influenciando a filosofia, a literatura e a cultura popular ao longo dos séculos. O Leviatã surge pela primeira vez nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, especificamente no livro de Jó, onde é descrito como um monstro marinho imenso e aterrorizante. Este ser é tão poderoso que apenas Deus poderia controlá-lo. Uma criatura que não poderia ser capturada ou domada por mãos humanas. A descrição do Leviatã nas Escrituras evoca imagens de uma serpente gigante ou um dragão que habita as profundezas dos mares e cuja presença simboliza a força incontrolável da natureza e os caos que desafia a ordem divina. Para os antigos, o Leviatã não era apenas uma criatura física, mas também uma representação do medo e da impotência humana diante das forças naturais. A figura do Leviatã, no entanto, não se limita à Bíblia. Sua influência se estende para além das Escrituras, encontrando eco em várias culturas e mitologias. Na tradição judaica, o Leviatã também é mencionado como um monstro marinho gigantesco, e alguns textos até descrevem a criação de outro monstro para destruí-lo, simbolizando a luta eterna entre o bem e o mal. A origem do Leviatã, no entanto, pode estar ainda mais longe, nas mitologias sumérica e babilônica, onde uma deusa chamada Tiamat, descrita como uma serpente ou dragão que habitava os mares, pode ter servido de inspiração para a criação desta criatura bíblica. Com o passar dos séculos, o Leviatã continuou a fascinar e aterrorizar. Especialmente durante o período das grandes navegações, marinheiros e exploradores, ao enfrentar os vastos e inexplorados oceanos, frequentemente relatavam encontros com criaturas monstruosas, muitas vezes associadas ao Leviatã. Mapas antigos dessas épocas, cheios de terras desconhecidas e perigos ocultos, costumavam representar monstros marinhos nas águas, símbolos do medo e do desconhecido e das perigosas jornadas que os navegadores enfrentavam. É interessante pensar que, naquela época, a falta de conhecimento e imensidão dos mares contribuíram para que essas histórias de monstros ganhassem força, perpetuando o mito do Leviatã. Mas o Leviatã não se limitou ao imaginário dos navegadores ou às representações artísticas em mapas. Ele também entrou no mundo das ideias, inspirando filósofos e escritores. O exemplo mais notável disso é o filósofo inglês Thomas Hobbes, que em 1651 publicou sua obra mais famosa, Leviatã. Nesse livro, Hobbes usou a figura do monstro bíblico com uma metáfora para o Estado, que ele via como uma entidade gigantesca e poderosa, necessária para manter a ordem em uma sociedade marcada pela brutalidade e pelos conflitos. Para Hobbes, o Leviatã representava o poder absoluto do Estado, um poder que, embora opressor, era essencial para evitar o caos e a violência entre os homens. A famosa frase "o homem é lobo do homem" emerge desse contexto, refletindo a visão pessimista de Hobbes sobre a natureza humana e a necessidade de um controle rigoroso para evitar a destruição mútua. E o fascínio por este monstro não parou por aí. Com o avanço da ciência e da exploração do nosso planeta, novas descobertas trouxeram à tona possibilidades intrigantes que reacenderam o interesse pelo Leviatã. Em 2014, cientistas da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, liderados pelo geofísico Steve Jacobsen, anunciaram uma descoberta que desafiou nosso entendimento sobre a Terra: a existência de um vasto oceano subterrâneo, localizado a cerca de 700 km abaixo da superfície.
Esse reservatório de água, contido com uma rocha azul chamada Ringoldite, poderia conter uma quantidade de água 3 vezes maior do que todos os oceanos da superfície combinados. Essa descoberta, além de ser fascinante por si só, também deu origem às novas teorias e especulações, muitas delas ligadas ao mito do Leviatã. Se existe um oceano subterrâneo tão vasto e desconhecido, quem pode dizer que as criaturas gigantescas como o Leviatã não poderiam habitá-lo? Embora essas ideias sejam frequentemente relegadas ao campo da teoria de conspiração, elas mostram como o mito do Leviatã continua vivo no imaginário popular, alimentado por descobertas científicas que desafiam nosso conhecimento e nos fazem questionar o que realmente existe nas profundezas do nosso planeta. O Leviatã, portanto, é muito mais do que apenas um monstro das escrituras. Ele é uma entidade que transcende o físico, representando tanto os medos mais profundos da humanidade quanto as forças incontroláveis da natureza. Ele é uma metáfora poderosa, usada por filósofos para explorar a natureza do poder e do Estado, e por escritores e artistas para simbolizar o desconhecido, o perigoso e o incontrolável. Mesmo hoje, em uma era de ciência e tecnologia, o Leviatã continua a ser uma figura relevante, inspirando debates, obras de ficção e até mesmo teorias científicas. Em última análise, o Leviatã é uma daquelas raras criaturas que conseguem atravessar o tempo e o espaço, permanecendo relevante em diferentes contextos e culturas. Ele é o símbolo do medo e do poder, uma representação do caos que existe tanto no mundo natural quanto nas sociedades humanas. E embora ninguém tenha realmente encontrado um Leviatã nos oceanos, sua presença no imaginário coletivo é inegável, mantendo vivo o fascínio por esse monstro lendário que, de muitas maneiras, continua a nos assombrar e inspirar. Assim, se você é um entusiasta de histórias de monstros, mitos antigos ou reflexões filosóficas, o Leviatã certamente merece um lugar especial na sua lista de criaturas a serem exploradas. Ele é uma prova de como a imaginação humana pode dar vida a entidades que transcendem o tempo, inspirando tanto medo quanto admiração, e nos lembrando das vastas profundezas, tanto do nosso mundo quanto da nossa própria mente, que ainda estão por ser totalmente compreendidas. Se você curtiu a história do Leviatã e quer saber mais sobre monstros e mistérios, assista aos outros vídeos do canal. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e inscrever para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima!